Boa noite, povo de Deus. A noite começou cheia de reviravoltas, né? Mas problemas técnicos acontecem, mas no final dá tudo certo. Eu gostaria de agradecer aí a você que veio nessa noite mais uma vez, a você que conseguiu entrar aí, está assistindo online de alguma forma, ou mesmo aqueles que assistirão depois, por não poderem estar online. Acho que a primeira semana de oração que eu faço, Semana Santa, transmitida todos os dias. E pensa num rapaz que gostou de aparecer nas câmeras. Acho que fica até meio que bonito, viu? Eu estou dizendo isso para vocês porque há coisa de uns 10 anos atrás eu havia feito um canal no YouTube. E aquele canal que eu havia feito naquela época, naquele momento, eu nem sonhava em fazer teologia ainda, tinha por volta de 19 anos na época. Então eu postei um vídeo apenas cantando. E aí aquele canal ficou desativado durante uns bons anos aí, quase 9 ou 10 anos. Só que essa semana Deus ele falou comigo e eu me senti tocado em levar em conta que nós estamos vivendo a época da tecnologia, não é verdade? E eu falei, poxa, eu posso usar essa ferramenta, essa bênção, para poder agora contribuir com a propagação do Evangelho e com essa semana, para aquele que não conseguiu acompanhar ao longo dos dias, ou para aquele que vai querer assistir depois, posteriormente, e até mesmo vídeos de outras igrejas que eu já preguei, que foram gravados e que serão gravados em outras igrejas, eu estarei agora postando isso no meu canal. Então, estou fazendo aqui o merchandising porque é uma coisa espiritual e santa, né? Então, vou te convidar aí a entrar no meu canal. Se você colocar ali PR de pastor.nicolas Andrei com Y no final, você vai conseguir achar meu canal. E eu espero que você tenha sido abençoado ao longo dessa semana com todos os sermões. Então, todos eles vão estar registrados ali e, posteriormente, outros vídeos mais, tá bom? Então, entra, assiste, deixa o seu like, compartilha, porque eu tenho certeza que as pessoas vão ser abençoadas. Queridos, nessa noite nós vamos então agora para o nosso penúltimo dia da Semana Santa, esse dia especial, a sexta-feira da Paixão, então um dia especial. Mas ontem, para aqueles que estiveram aqui e assistiram, perceberam que nós falamos um pouco sobre aquilo que foi a crucifixão de Cristo. Hoje nós já vamos agora avançar um pouco mais nessa história. Nós vamos falar agora do grande dia, no domingo, onde algo muito especial aconteceu, que foi a ressurreição de Cristo. Porém, antes de nós começarmos as nossas considerações, abrirmos a palavra, eu vou te convidar a fechar os seus olhos, para que a gente possa convidar o Espírito Santo para que ele fale no nosso coração. Grande Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, porque tivemos mais um dia na Tua santa presença. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe mais uma vez à Sua santa casa de oração. Tuas mãos, que o inimigo ele não tenha poder sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, que ele não tenha nenhum tipo de manifestação, para que a nossa mente possa estar limpa e o nosso coração, para que as Tuas mensagens elas possam ficar gravadas em cada um de nós. Obrigado por tudo, nos tome em Tuas mãos, é o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amados, nessa noite nós vamos conversar um pouco, e o título do sermão dessa noite é Consolados pela Palavra. Eu nasci no ano de 93, e no ano de 94 aconteceu um ano um acontecimento bastante marcante para nós que somos brasileiros e até mesmo para pessoas aí do mundo. Alguns corações de milhões de fãs, ele se chocou no muro a 216 km por hora, numa curva em Tamburello, no Grande Prêmio de San Marino na Fórmula 1, no dia 1º de maio de 1994. Então eu tinha praticamente 1 ano de idade, mas alguns aqui já estavam em vida. E nós estamos falando justamente do acontecimento, do acidente do tricampeão Ayrton Senna naquele momento. As imagens aéreas que filmavam aquele grande prêmio, elas não se deram conta de que aquele acidente havia sido tão grave
que eles não conseguiam transmitir através das imagens, à distância com o helicóptero, a gravidade dos ferimentos do Ayrton Senna. 2 minutos e meio, que pareciam ser uma eternidade, demoraram para que agora os paramédicos eles chegassem até o carro e até o Ayrton Senna. E ele ainda estava em vida. Porém, ele tinha agora múltiplas fraturas no crânio e uma perfuração gravíssima na têmpora. 37 minutos após esse acidente, a corrida ela começou. E os carros agora eles passaram 54 vezes, ou 54 voltas, pela poça de sangue de Ayrton Senna. Na sexta-feira anterior ao domingo do Grande Prêmio, Rubens Barrichello, ele voou numa velocidade de 300 km por hora, porém, ele passou pela morte e ele sobreviveu, apenas com o nariz quebrado. Porém, no sábado, o dia que antecedia ao Grande Prêmio, agora um piloto austríaco chamado Roland, ele perdeu o controle do carro e ele se chocou fatalmente com aquele muro, não tendo a mesma sorte de Rubens Barrichello. Só que de forma muito displicente e irresponsável, ao invés das autoridades e os líderes daquela prova, eles evitarem que continuasse aqueles treinamentos e ao mesmo que acontecesse a corrida, eles simplesmente não tomaram nenhuma atitude. E aí no domingo, embora Ayrton Senna ele tivesse ali de alguma certa forma se preocupado e tomado alguma providência para que eles não corressem, ele começou a sua marcha fatal. Às 1h40 do domingo, no horário de Brasília, agora a televisão começou a divulgar a morte cerebral do Ayrton Senna. Em São Paulo, que era justamente o local de nascimento do Ayrton Senna, a cidade ela estava agora fria e nublada, que parecia justamente moldular a profunda tristeza e o luto de uma nação. No Brasil, a notícia ela causou completa comoção sobre os brasileiros. E foi ali decretado agora pelas autoridades 3 dias de luto. E além disso, o piloto recebeu honras do chefe de Estado. Em solo brasileiro agora, o cortejo de Ayrton Senna, ele conseguiu levar em média 1 milhão de pessoas às ruas, para que as pessoas agora acompanhassem o seu corpo sendo levado em cima de um carro de bombeiros até o cemitério e depois até a sua lápide. Pessoas agora subiam em pontes, em postes, se espalhavam pelas ruas, tudo isso buscando ver, pela última vez, Ayrton Senna, que havia agora morrido aos 34 anos de idade e que agora as pessoas não teriam mais a condição de vê-lo. Porém, agora as lembranças permaneceram vivas na mente dos seus fãs. Agora, as suas vitórias épicas, o seu carisma, aquele que era um gênio da pilotagem e também dos valores espirituais e humanos. Restou apenas agora a lembrança daquele capacete amarelo que crescia no retrovisor dos outros pilotos. Mas Ayrton Senna, ele era um leitor da Bíblia e ele costumava orar e tinha fé em Deus. E prova disso é que na sua lápide está lá a passagem de Romanos capítulo 8, verso 38, que fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Amados, semelhantemente a Ayrton Senna, o nosso grande e poderoso Deus, ele morreu no mesmo dia, na verdade, numa sexta-feira, né? Porém, no domingo, que foi justamente o dia que Ayrton Senna ele morreu, Cristo agora ele estava não mais sendo detido ou preso numa sepultura. Agora no domingo, Cristo, ele ressuscitava. E agora ele que estava ressuscitando, ele tinha condições de reanimar vários fãs, vários seguidores fiéis que os acompanhavam e que agora se encontravam desesperançados. Pessoas que de alguma forma, por não imaginarem que de fato Cristo iria morrer e estavam agora desoladas, essas pessoas elas reencontraram ânimo através desse grande acontecimento. E eu gostaria de ler com vocês então como que foi esse acontecimento maravilhoso. Porque se Cristo ele tivesse sido detido numa sepultura, e o Espírito de Profecia nos fala que Satanás ele fez tudo possível para que Cristo não ressuscitasse. Porque se Cristo não ressuscita, não teria valido de nada o seu sacrifício e a sua vida na terra. Ele teria sido vencido pela morte.
E Satanás agora, ele provê todos os meios, colocando guardas na frente da sepultura, mas ele agora não se deu conta que ele estava lidando com nada mais, nada menos que com Deus. E nada poderia segurá-lo, nada poderia prendê-lo na sepultura. O livro de Lucas, no capítulo 24, vai nos narrar agora um acontecimento maravilhoso. Não é a ressurreição de Cristo, porque eu já disse para vocês que ele ressuscitou, e nós já vimos aí outras vezes em outros sermões e em outras situações. Mas, dentre aquelas pessoas que haviam agora se decepcionado com a morte de Jesus, se encontravam dois homens. Muitos de nós talvez não nos apercebemos muitas vezes, ou não nos lembramos, mas Cristo não tinha apenas 12 discípulos que o acompanhavam. Ele tinha 70. E esses 70, alguns entre os 12, eram aqueles que ficavam mais próximos de Jesus, e havia os outros que viviam espalhados por outras cidades e circunvizinhanças, pregando o Evangelho e o reino de Deus. E nessa história que nós vamos ler agora, não era os 12, embora eles também tivessem ficado numa situação muito parecida com aqueles outros dois, desolados, sem entender o que havia acontecido, preocupados, tristes, angustiados. Mas agora o apóstolo Lucas, ele nos mostra aqui, na verdade o médico Lucas que escreveu esse livro, ele nos mostra esse acontecimento. Eu queria tirar algumas lições com você nessa noite. Então, Lucas capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Nós vamos ver aqui algumas lições diante da história desses dois homens. O verso 13 nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, um nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele basicamente nos mostra qual que era a realidade agora de todas aquelas pessoas que haviam tido contato com Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, inclusive as profecias a respeito do Messias, as profecias messiânicas, nenhuma das profecias ela dizia que Cristo ele estabeleceria um reino terrestre e que ele destituiria Herodes e estabeleceria um reino terrestre, um reino que poderia agora libertar o povo de Israel do jugo romano e que agora ele seria uma nação poderosa e potente. Só que essa era a visão de muitos judeus, porque eles estudavam as Escrituras e eles haviam criado algumas percepções a respeito das profecias e criaram algumas expectativas. E é por isso que muitas vezes, quando Cristo ele falava que era necessário que ele morresse, que ele ressuscitasse, para que ele pudesse cumprir aquilo que ele viria fazer aqui na terra,
os discípulos parece que ouviu isso vez após vez, frequentemente, e isso está relatado várias vezes aqui nos evangelhos, só que mesmo ouvindo isso, parecia que aquilo não trazia o entendimento, não entrava no entendimento dos discípulos. A ressurreição agora, ela definiria em grande parte o testemunho dos primeiros cristãos, porém, deveriam fundamentar a sua fé na Bíblia. E hoje nós vamos refletir sobre justamente esses pontos. A nossa fé baseada na palavra de Deus. A nossa fé baseada na Bíblia. E o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa noite é que nós não devemos duvidar do poder de Deus. Cleopas, que era um daqueles dois, e aquele outro discípulo, eles haviam falado os relatos da ressurreição de Cristo, mas eles não acreditaram. Eles sabiam que as mulheres tinham ido ao sepulcro, dentre elas Maria Madalena, e elas havia chegado a notícia até eles da ressurreição de Cristo. Porém, eles não quiseram acreditar. Eles estavam tão desolados, tão magoados, tão chateados, que mesmo assim, aquela esperança que deveria estar viva no coração deles, e agora a alegria de saber que Cristo estava vivo novamente, ainda assim, eles gostariam e queriam ainda continuar profundamente nas suas mágoas. Você já percebeu quantas vezes nós somos céticos, temos dificuldades para acreditar? Muitos cristãos não acreditam em qualquer coisa diferente do normal. Essa é uma coisa que infelizmente ela acaba afetando muitos de nós. Quando nós vemos aqui o exemplo de Cleopas, e vamos ver mais adiante o exemplo também de Tomé, parece que nós, os seres humanos, por mais que vejamos aqui na palavra de Deus, nas Escrituras, diversos milagres, prodígios feitos de Deus, parece que a nossa fé é tão pequena, que a gente muitas vezes desacredita do grande poder que Deus tem de efetuar milagres, de fazer curas, transformações também nos nossos dias. É certo que hoje o sinal da igreja verdadeira não são os milagres e as maravilhas, mas a verdade com base na palavra de Deus. Hoje muitas pessoas, parece que no nosso mundo religioso, no mundo, enfim, cristão, muitas pessoas hoje elas não procuram mais as igrejas para encontrar conforto, encontrar exortação, encontrar conselho, encontrar coisas vindas através da palavra de Deus. Muitas pessoas hoje que vão às igrejas, e isso não se limita à igreja adventista, mas principalmente outras, as pessoas elas vão em busca de alguma coisa que Deus possa oferecer para elas. Então quem sabe cura, quem sabe prosperidade, quem sabe outras coisas que não necessariamente seja a palavra de Deus. Mas é nela que nós podemos encontrar a verdade que liberta e que transforma. No entanto, a igreja verdadeira também tem milagres. Ela testemunha do poder de Deus. Você já reparou que quarta-feira de oração, que é um dia que quando nós temos comumente na igreja adventista, de fazer nossos pedidos e agradecimentos, a gente faz muito mais pedidos do que agradecimentos? Vocês já perceberam isso? Gente, não significa dizer que dentro da nossa igreja não aconteçam milagres. Só que nós nos atemos muitas vezes ao pedir e nos esquecemos de agradecer. Os milagres ainda hoje, eles continuam acontecendo. Deus hoje ele concede livramento, ele concede vitória, ele concede cura, porém muitos de nós não divulgamos, muitos de nós não falamos. E infelizmente, cria-se agora um estigma de que esses milagres, de que essas curas e vários milagres, que eles não aconteçam mais nos nossos dias. E isso é um erro. A gente tem que contar as bênçãos, porque quando nós contamos as bênçãos, agora nós temos a certeza de que o mesmo Deus que agia lá no passado, também é o mesmo Deus que atua nos nossos dias e na nossa vida hoje. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 8. Me acompanhe por gentileza. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Olha o que nos diz, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e sempre será, ou será para sempre. Queridos, o nosso Deus ele não muda. O nosso Deus é o mesmo Deus que agiu aqui nessa terra quando ele esteve aqui durante seus 33 anos de idade, é o mesmo Deus que continua hoje agindo também em nosso favor. Só que a nossa fé
parece hoje que ela se esvai, ou que ela diminui, pelo fato de nós não podermos ver. Talvez Ele fazendo os milagres nas pessoas, curando cegos, ressuscitando pessoas, fazendo coxos andarem, mas parece porque nós não vemos essas coisas, parece que elas não acontecem. Você já percebeu isso? O ser humano, infelizmente, é muito visual, e o fato de nós não conseguirmos ver com os nossos próprios olhos os milagres acontecendo, muitas vezes nós julgamos como se eles não estivessem acontecendo. Os discípulos, eles estavam tão tristes e tão frustrados, que eles agora representaram uma realidade de muitas pessoas atualmente. Pessoas que passam por problemas, pessoas que passam por dificuldades, pessoas que passam por doenças, pelo luto. E quando essas pessoas passam por situações como essa, parece que também a fé, ela se esvai. Porém, aquele mesmo Deus que esteve com esses 2 discípulos no caminho de Emaús, também é o mesmo Deus que está conosco hoje. O mesmo Deus que estava disposto e queria confortá-los, andando juntamente com eles, também é o mesmo Deus que anda conosco nas nossas provas. Também é o mesmo Deus que anda conosco quando nós estamos passando pelas dificuldades. Eu gosto muito de uma frase que diz que quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, ou pelas nossas dificuldades, é como se nós estivéssemos andando por uma praia sozinhos. E quando você olha para trás, você vê apenas 2 pegadas. Mas você vê apenas 2 pegadas porque Cristo, Ele não está andando ao seu lado. Cristo, Ele está te carregando no colo dEle. Mas nós precisamos ter a certeza de que esse Deus, Ele nos ama e que Ele está conosco em todos os momentos. Aqueles discípulos, eles tinham a certeza de que Jesus era o Messias prometido, mas o seu coração, ele foi duplamente ferido, uma vez que eles tiveram, primeiro, uma decepção com os líderes da nação judaica, porque foram eles justamente que contribuíram para a morte de Jesus. E a segunda decepção deles era justamente em relação a Jesus, porque eles sabiam que Jesus, ele tinha um poder para se defender quando ele estava diante do sinédrio, quando ele estava diante das autoridades. Ele tinha um poder de argumento tão forte, que se ele quisesse se libertar diante daquelas autoridades, se defendendo, ele teria conseguido fazer aquilo. Eles também estavam magoados, porque Cristo, ele desistiu de viver. Então, essa era a percepção deles. Eles não tinham entendido que a missão de Jesus era morrer por eles. Então, eles estavam chateados e tristes, porque Cristo havia se permitido morrer. E eles se perguntavam, será que isso seria um sinal de fraqueza? Será que Cristo se entregar e morrer seria uma demonstração de ser fraco? E tudo aquilo os frustrava profundamente. A perda era grande demais para ser suportada. Você já ficou decepcionado com Deus? Eu digo que muitas vezes, quando nós estamos passando pelas nossas dificuldades, nós queremos que Deus ele age de forma talvez ainda mais evidente, de forma mais sobrenatural, de forma que os nossos olhos, nossos sentidos, eles consigam perceber que Deus, Ele está conosco. E quando nós não sentimos isso, o nosso coração ele fica triste, o nosso coração ele fica magoado, o nosso coração ele fica decepcionado. Mas Deus, Ele nunca nos desampara. Eu vou te convidar agora a abrir lá em Isaías, no capítulo 55. Olha a promessa que nós encontramos ali. Isaías, capítulo 55, verso 9. Quando você estiver passando pela sua dificuldade, se é que você já não esteja passando, você que está aqui presente, você que está assistindo, encontre conforto nesse verso que eu vou ler com vocês agora. Isaías 55, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Querido e querida, quando você não encontra solução ou resposta para as suas perguntas, por que passar pela dificuldade que você está passando, por que passar pela situação que você esteja passando, lembre-se desse verso. Encontre que a certeza de que os caminhos de Deus, eles são muito melhores do que o nosso. E se Deus ele permite que nós passemos por provas, por dificuldades ou por situações que nós não gostaríamos de passar, é porque Ele tem algum plano para a nossa vida. Se você confiar, pode ter certeza, no final você vai ser vitorioso. Mas não podemos deixar que as tentações, que as provas e as dificuldades agora esmoreçam a nossa fé. Ele não hesita em nos ajudar.
A grande questão não é se Deus nos responde, mas se estamos abertos a ouvir a sua resposta. Acontece que muitas vezes, porque a resposta de Deus não é a resposta que nós gostaríamos de ouvir. E quem sabe, porque aquela resposta não é que você gostaria de ouvir, agora você finge que Deus ele não te respondeu. Mas confie de que Ele tem preparado grandes coisas para todos vocês. Queridos, é curioso pensar que os discípulos de Cristo estavam sofrendo desnecessariamente, porque Jesus tinha avisado a eles que Ele morreria, que Ele precisaria padecer, mas que eles não deveriam ficar aflitos ou tristes, porque Ele seria crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Deus nunca deixa seu povo no escuro, Ele sempre guia seu povo por meio de profecias. E lá em Amós capítulo 3, verso 7, nos fala o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus, Ele nunca nos deixa no escuro. Deus, Ele sempre nos revela através da sua palavra aquilo que nós precisamos para a nossa vida no momento e aquilo que podemos precisar saber ou passar no futuro. Deus sempre, Ele se revela através das Escrituras e também através das profecias. Muitos hoje estão confusos em relação a assuntos como Deus, Jesus, ao mundo, a morte, a salvação. E sabe quem é que Deus quer usar para tirar essas dúvidas das pessoas? Não apenas o Espírito Santo, que vai atuar para se revelar e trazer a resposta a essas pessoas. Ele quer usar a mim e Ele quer usar a cada um de nós. Nós somos os instrumentos, nós somos as pessoas que Deus Ele quer usar e capacitar para trazer resposta para essas pessoas que se encontram muitas vezes perdidas no lamaçal do pecado ou rodeadas pelas tentações do inimigo de Deus. Deus Ele conta com cada um de nós. O terceiro aprendizado que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite é que aquelas pessoas que buscam a Deus, essas pessoas o encontram. Esses dois discípulos, eles tentavam entender o plano de Deus. Eles criam que Jesus era um profeta, apesar de não entenderem o que tinha acontecido, ainda assim, embora estivessem tristes, magoados e decepcionados, eles não haviam perdido a sua fé. Mesmo que eles estivessem temporariamente cegos, eles eram filhos de Deus, e Deus não rejeita seus filhos, porque eles não entendem, quando eles não entendem os seus planos. O amor de Deus não esmorece, apesar da memória curta que nós temos, muitas vezes. Então, quando vir a prova e você se esquecer daquela bênção que você alcançou no passado, se lembre, Deus fez algo por mim no passado, e eu sei que Ele pode continuar fazendo, e Ele há de fazer por mim no futuro. Não seja como aqueles discípulos, não permite que a sua mente o traia, ou que você tenha memória curta, mas lembre-se que Deus, que é o mesmo Deus que dá a bênção, é o mesmo Deus que também te acompanha na prova. A quarta e última lição que eu gostaria de tirar com vocês nessa noite, é que a palavra de Deus é a base da nossa fé. Jesus, Ele revelou para Maria Madalena que Ele havia ressuscitado, e se você quiser ler isso depois na sua casa, basta que você abra em João capítulo 20, e dos versos 1 a 16, vai mostrar esse acontecimento. Mas Ele não se revelou de início para os dois discípulos. E eu te pergunto, por que Jesus não se revelou aos discípulos inicialmente no caminho de Emaús? Porque é curioso, não é verdade? Ele simplesmente poderia ter se aproximado deles e falado, eu sou Jesus, embora vocês não tenham acreditado, eu estou ressuscitado, eu estou vivo novamente, e agora estou com vocês. Mas Cristo, Ele queria que eles se fundamentassem na palavra de Deus, que eles lessem, que eles estudassem, que eles recapitulassem tudo aquilo que Cristo havia explicado, ensinado através das profecias. Jesus, agora Ele discorreu sobre os profetas e sobre a sua palavra, desde Moisés, para que eles entendessem tudo aquilo que Cristo havia falado, mas que eles não haviam entendido. E queridos, nós devemos também, ou não devemos estudar a Bíblia de forma tendenciosa. Muitos querem que a palavra de Deus hoje, ela se adeque à realidade deles, e não que eles se adequem à realidade da palavra de Deus. Hoje você vai perceber que muitas pessoas, elas procuram a igreja, não por ser uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, ou procuram fazer aquilo que Deus pede que elas façam. Mas as pessoas hoje, elas procuram várias igrejas e denominações,
procurando saber se aquela igreja é uma igreja que ela pode se sentir bem, uma igreja que ela não vai precisar agora tomar a cruz de Cristo, renunciar à sua vontade e pode continuar vivendo a sua vida. Você já percebeu isso? Hoje são esses os critérios que as pessoas utilizam para escolher uma igreja. Lá no passado, os judeus, embora fossem estudantes assíduos da Bíblia, eles eram estudantes tendenciosos. Então, parece que eles não leram aquilo que está lá em Isaías capítulo 53, a mensagem do servo sofredor. E por não terem agora lido a palavra da forma com que deveria ser lida, eles não entenderam qual era a mensagem de Jesus. E é por isso que quando Cristo vem como um rei que pregava o reino celestial, o reino eterno, eles não entenderam. Eles entenderam que Cristo estabeleceria um reino terrestre. E é por isso que muitos deles se decepcionaram e muitos deles, infelizmente, perderam a fé. A fé não pode se basear apenas na experiência, naquilo que vemos, ouvimos ou tocamos. Tomé negava que Jesus tinha ressuscitado e só acreditaria se o visse e se o tocasse. E agora, Tomé, por precisar ver para crer, Tomé ouviu uma grande repreensão e uma palavra muito dura dos lábios do Senhor. Ele disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Queridos, nós não precisamos ver milagres sobrenaturais com os nossos olhos físicos, carnais, como aconteceu no passado. O mesmo Deus que atuou no passado é o mesmo Deus que atua hoje. E se você crer, embora você não possa ver, Deus, Ele há de fazer muitos milagres na sua vida e também através de cada um de nós. Cristo, Ele escolheu se revelar a eles para aprofundar a sua fé. Então agora, depois que Ele caminhou com aqueles discípulos, e agora foi recapitulando as Escrituras, aqueles discípulos, quando chegaram à cidade, eles convidaram Jesus para que jantasse com eles, porque Jesus iria passar adiante. Só que Jesus agora, diante do convite deles, Jesus entrou e começou agora a ceiar com eles. E agora, quando Jesus entrou e começou a ceiar com eles, eles reconheceram as palavras de Cristo quando ele estava abençoando o pão. E agora eles puderam ver os cravos nas mãos de Cristo. E agora aqueles discípulos, seus olhos eles se abriram. E se você depois quiser na sua casa continuar estudando o livro agora de Atos, você vai ver que depois que Cristo ressuscitou, entendendo agora a mensagem que Cristo havia vindo pregar nessa terra, os discípulos fizeram grandes coisas através do nome de Deus. Queridos, o nosso mesmo Deus que atuou no passado, é o mesmo Deus hoje que nos chama nessa noite, e o meu apelo para você é que Deus quer que você continue a conhecê-lo por meio das Escrituras e que você tenha uma esperança viva com Ele. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês: quer você ter uma experiência pessoal com Deus? Tenha comunhão e estude a palavra. São duas coisas fundamentais. Se você fizer isso, tiver comunhão com Deus, estudo da palavra e oração, você pode ter certeza que pode acontecer o que acontecer, você vai estar firmado em Deus, em suas promessas, e nada te abalará, nada te fará desviar do caminho. Então que Deus possa te abençoar, que você possa tomar como exemplo esses discípulos que foram citados aqui, aprendendo com os erros dele, para que isso não se repita na nossa vida, mas que nossa vida ela possa agora ser repleta de acertos, tudo isso para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento, e enquanto nós ouvimos essa música, eu vou te convidar a refletir. Se você tem sido alguém que tem deixado a sua fé esmorecer através das provas, ou tem permitido que essas provas sejam suficientes para fortalecer a sua fé e transformar o seu caráter. Reflita enquanto nós ouvimos essa música, e se é o desejo do seu coração pedir que Deus te transforme e aumente a sua fé, eu vou te convidar a ficar em pé, para que nós possamos orar. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e
Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário o meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim o meu Jesus me aceita com amor. Amém. Oremos. Grande Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Salvador. Nós Te agradecemos porque, como acabamos de ouvir, o Senhor é um Deus amoroso e misericordioso ao ponto de vir a essa terra e morrer por cada um de nós. Mas nós Te agradecemos porque, como vimos nessa noite, a sepultura não foi o suficiente para detê-lo, e porque o Senhor ressuscitou, vencendo a morte pela vitória e nos dando a condição de agora podemos ressuscitar um dia, quem sabe se morrermos, e podemos encontrar, quem sabe, os nossos queridos que já se foram na eternidade ao Teu lado. Ó Pai, nós entendemos nessa noite que nós somos, infelizmente, pessoas de uma fé muito pequena. O Senhor é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus que fazia milagres, curas, transformações, e Te pedimos que nós, embora não possamos ver, mas com os olhos da fé que nós possamos entender que esse mesmo Deus que atuou no passado também é o mesmo Deus que hoje continua atuando em nosso favor, e que isso possa trazer conforto ao nosso coração,
Te pedimos que nós possamos, pelo poder do Espírito Santo, ter a nossa fé reavivada, para que dia após dia, quando vierem as provas, as dificuldades, nós não tenhamos agora uma memória curta em se esquecer daquilo que o Senhor fez no passado, mas que podemos agora enxergar as bênçãos que o Senhor fez no passado, confiando de que o Senhor está conosco nas provas, nas dificuldades, e que nós temos um futuro maravilhoso ao teu lado. Nos leve em segurança nos nossos lares, que nós possamos ter um bom descanso, e que amanhã de manhã possamos estar aqui de volta para mais uma vez louvar o teu nome e estudar a tua palavra. Obrigado por tudo, nos toma em tuas mãos, perdoa nossos pecados e nossas faltas, é o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.